Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, né? Eu quero aqui trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra de edificação, né? Que se encontra no Êxodo capítulo 25, né? Sobre o tabernáculo de Deus. O tabernáculo, irmãos, ele nos traz muitas lições espirituais, né? Nos revela a divindade de Jesus, né? E vamos para o texto, né? Êxodo capítulo 25. Eu não vou ler aqui o texto por inteiro. Nós vamos fazer uma leitura salteada para que nós possamos ter uma rápida compreensão deste tabernáculo que Deus revela a Moisés. Bem, nós sabemos que o livro de Êxodo ele significa saída ou libertação. Gênesis capítulo de número 38 e esse último capítulo, que é o 50, vai terminar, né, com a morte de José e a sua profecia, né, onde José ele profetizou, ele deixou bem claro que Deus visitaria o seu povo e resgataria eles da mão e do poder de Faraó e pediu que eles levassem os seus ossos para ser enterrado lá junto com seus pais. Então o livro de Êxodo é uma continuação de Gênesis, onde vai começar falando sobre a opressão que Israel estava passando, né? Porque o texto vai dizer que Israel tinha promessa de multiplicação. Então, por conta disso, Israel crescia e começou a incomodar o inimigo, né? Faraó, porque o medo era de que houvesse uma guerra naquela cidade, Israel se juntasse com outras nações e viesse combater contra o Egito. E por isso o texto vai dizer que Faraó resolve multiplicar suas cargas, né? Maltratar mais o povo israelita. E o texto é bem claro em dizer que quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. Então podemos observar que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Então, partindo disso, o livro de Êxodo vai narrar essa história do capítulo 1, capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, 5 em diante, é onde Deus vai falar com Moisés. Onde Deus vai dar responsabilidade para Moisés e para o Egito. Porque no capítulo 3 e 4, Moisés estava em Midian, né, lá com seu sogro Jetro, depois de ter matado o egípcio, né, Moisés fugiu para Midian. Então, depois de 40 anos, né, Deus resolve enviar Moisés. No capítulo 3, nós vamos observar que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, onde Moisés tem a visão, né, de uma sarça ardendo, né, mas não se consumia. Aí Moisés chegou para perto para ver aquela visão e Deus bradou e falou para Moisés: Moisés, Moisés, tira as tuas sandálias, porque este lugar é terra santa. E Deus começa a mostrar qual era a tarefa de Moisés. No capítulo 4 e 5, no capítulo 6, Deus vai começar a usar Moisés, onde nós vamos observar as pragas, né, as pragas que Deus enviou, que são um total de 10 pragas, e estas pragas, todas elas, Deus tinha um propósito de mostrar a sua superioridade sobre os deuses do Egito, porque nós sabemos que os egípcios, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses, o deus do rio Nilo, o deus da lua, o deus do sol, enfim, adoravam muitos deuses, e cada praga que Deus mandava, Deus estava mostrando o seu poder sobre o Deus do Egito. Amém? Louvado seja Deus. Então, daí para frente, a última praga, né, no capítulo 11, Israel sai do Egito e vão começar a sua jornada pelo deserto. Só que no deserto, né, Deus ele resolve ter uma tenda, ter um tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Se você for ler o capítulo número 25, você vai ver, né, que Moisés está no Monte Sinai orando, e lá no monte, o próprio Deus, ele vai dar revelação a Moisés de como seria este tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio de seu povo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, no versículo 8, no capítulo 25, Deus está dizendo: me farão santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, Deus queria um local para que seu povo pudesse sacrificar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. É onde vai nascer o tabernáculo, meus irmãos. Mas o que eu quero dizer nesta tarde é que a maneira de que Deus começa a mostrar o tabernáculo para Moisés. Talvez você que é leitor da Bíblia, às vezes nós lemos e não atentamos para a profundidade do texto. Isto só vem através do Espírito Santo, certo? A profundidade do texto, onde, nos mínimos detalhes, Deus ele fala profundamente conosco.
Deus ele poderia muito bem mostrar para Moisés o tabernáculo começando por fora, começando pela cerca, começando pelo pátio. Aleluia, imaginando. Uma observação aqui no capítulo 25 é que Deus começa a mostrar para Moisés o tabernáculo de dentro para fora. Deus começa pelo primeiro e principal utensílio que havia no tabernáculo, que era a Arca da Aliança. No versículo de número 10, do capítulo 25, você vai observar que Deus mostra a Moisés primeiro o lado de dentro do tabernáculo, aleluia, e a principal simbologia do tabernáculo era a Arca da Aliança. Então, ou seja, Deus não está preocupado com o exterior, Deus está preocupado com o interior. Deus não começa a fazer a obra por fora, Deus começa a fazer a obra por dentro. Há muitas pessoas que querem mostrar o que está por fora, mas Deus ele mostra e revela o que está por dentro. No Antigo Testamento, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16 em diante, você vai ver que Deus fala ao profeta que ele olha para o que está dentro do coração do homem, não para o que está fora. Então Deus começa a mostrar para Moisés o que está dentro. E o tabernáculo, todos nós sabemos que ele tinha 3 compartimentos. Tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus começa a mostrar para Moisés, começando pelo lugar santíssimo e começando pela Arca da Aliança. Ou seja, Deus mostra que a sua importância, aleluia, é que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Deus mostra para todos nós nesta tarde que Deus quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele e que a prioridade de Deus para nós é que nós conhecemos a sua presença. Aleluia. Depois do tabernáculo, depois da Arca da Aliança, é que Deus vai mostrar, aleluia, e Deus vai passar para o lugar santo. No lugar santo havia somente 3 utensílios, que era o propiciatório de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de bronze, o candelabro de ouro, certo? E o altar do incenso. Ou seja, Deus mostra para Moisés, começando pelo lugar santíssimo, depois para o lugar santo e depois que Deus vai para o pátio. Ou seja, Deus está mostrando que Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O tabernáculo era onde Deus se manifestava, onde Deus falava com o seu povo. Louvado seja Deus. O tabernáculo era um lugar, era um ambiente, era uma estrutura física móvel. Ou seja, os levitas, os sacerdotes, tinham esse dever de montar o tabernáculo e desmontar na autoridade de Deus. Deus era que falava o momento certo que eles deveriam sair e que deveriam permanecer. Então, nesta tarde, Deus ele quer que nós conheçamos mais profundo a Ele. Deus quer mostrar que a sua prioridade para nós é que nós conheçamos mais a Ele e que não devemos atentar para a beleza exterior, porque o tabernáculo aparentemente não tinha luxos, não tinha boa estrutura, aleluia, era feita de madeira, de matéria-prima, tirada da natureza, mas mesmo assim, dentro deste tabernáculo, Deus se manifestava para falar com o seu povo. E nesta tarde, Deus quer que você conheça mais a Ele. Deus quer ter uma intimidade contigo, aleluia. E Deus quer fazer uma transformação de dentro para fora na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.